Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo? Que bom. Você está no presencial? Não, professora. Tô EAD mesmo. É. Remoto, né? Isso. Esperar o resto do pessoal chegar. Hoje vamos dar esse exercício de escada. Exercício não, exercício. Mas eu vou dar um feedback já de quem já entregou o trabalho. Hoje vocês tiveram a primeira aula de professor Vinícius, né? Como é que está indo? Me conta, já que estamos só nós aqui. Vocês estão fazendo o que com o professor Vinícius? Tá aprendendo recorte. Corte, não recorte. Corte, Isso. né? Recorte, é corte. E o que estão fazendo corte de uma planta? Sim, aham. Uma planta sem móveis, só planta. Planta do quê? De uma casa, de um... É de uma casa, acho que é um sobrado. Ah, de 2 pavimentos. Sim, aham. Boa noite, prof. Boa noite. Quem que está aí já na turma presencial? Oi, professora, a gente estava arrumando aqui para conseguir entrar, mas tá Letícia, Luana, Mariana, Gabriel, Bernardo, Anderson, Stephanie e Gabriel. Ah, tem bastante gente. Então, quantos são? Não contei. 8. 8. Tá, 8, mais a Leandra aqui, mais a Tamara deu 10.
bastante gente no presencial, que bom, né? Porque para as aulas do professor Vinícius é muito bom. O presencial é bem melhor, né? Sim, faz muita diferença. Eu fiz um vídeo aqui, agora veio Poliana, mas Tainá, então já dá o 12 aqui. Eu fiz um videozinho hoje para vocês, que bom que vocês estão fazendo o corte, e aí já entramos no espírito do corte aqui. Eu fiz um vídeo para ajudar, para não também tolher, que foi o Bernardo. O Bernardo tá aí? Não tá, né? No presencial? Tá, sim. Tá. Que pensou em fazer aquela escadinha, né, no estúdio. Então eu achei melhor já adiantar para vocês como fazer uma escada, tá, gente? Então eu vou, caso falhe, eu vou dar o link para vocês aqui desse vídeo que eu fiz. Eu vou passar primeiro o link, caso falhe, né? Eu vou passar ele aqui. Mas a última vez não falhou, né? Quem sabe hoje não falhe também. Então, eu vou passar para quem está aí. Deixa eu ver. Quem que está aí? A Luana está aí no presencial? Sim. Eu vou passar para a Luana, que está mais perto do meu WhatsApp aqui. Ela passa para o grupo todo. Mas, de toda forma, eu vou passar ele aqui e depois a gente revisa todo esse assunto, tá, gente? Antes, eu quero... deixa eu mostrar aqui, no antes, para ficar, acho que no alto. Eu vou usar o card para mostrar uma coisa que acho que é bem básica. Que é mais fácil eu mostrar pelo card para vocês do que pelo... Que é o tamanho de um degrau, tá, gente? A gente não viu em ergonomia, tá? Então, tamanho de degrau em ergonomia não muda, tá, gente? Porque se mudar, as pessoas caem. Ele tem a ver com o passo que a gente dá. Se a gente mudar o tamanho dos degraus, as pessoas, quando forem subir ou descer a escada, elas vão cair. Por isso que os degraus têm esses tamanhos. E não pode mudar. Principalmente, não só na largura do degrau, isso aqui é uma escada, tá, gente? Como na altura do degrau. Eu vou botar a medida aqui. Então, tem 30 centímetros, em metro aqui a cota. Perdão, gente. Então, o degrau tem que ter 30 centímetros de largura. Pode mudar alguma coisa, se ele pode ser muito grande, largo, se for uma calçada externa, lá num parque e tal, mas aí o ideal é que eu possa dar um passo inteiro nesse degrau, tá? E é só um degrau. Então, eu estou andando num parque, numa praça, e vou subir um degrau e então é importante que eu dê um passo inteiro e vou subir o outro degrau. Daí eu posso ter um degrau largo. Mas se é uma escada que eu continuo subindo, ele tem que ter 30 centímetros. E não pode ser diferente disso. Então, eu tenho que ter certeza que vocês me escutaram. E vocês entenderam e vocês gravaram. Vocês me escutaram? Eu quero que vocês repitam. Quanto que tem a profundidade, tá? Profundidade de um degrau. Quanto que tem que ter? Eu preciso ouvir vocês repetindo. 30 centímetros. A Tainá disse, mas quem mais? 30 centímetros. Muito obrigada. Gostei de ouvir. Muito bem. Tá? O comprimento, aqui, ó, comprimento é isso aqui. Pode variar bastante, tá, gente? Tem um mínimo, tá? O mínimo é interessante que não seja menor do que 80 centímetros. Numa casa, num sobradinho, que é o que vocês estão fazendo lá com o professor Vinícius, tá?
Mas o ideal é que seja 1 metro, que foi o que eu fiz aqui nessa escadinha de exemplo de vocês. Então, eu fiz... Ai, perdão, gente, vou ter que buscar uma água. Só um pouquinho. Uma água e um chiclete para ver se não perco a saliva. Eu estou compartilhando a tela, estou, né? Sim. Tá. Então, o comprimento varia bastante, tá, gente? Então, 1,20, até 1,20 eu tenho que ter corrimão, tá? Eu teria que ter, eu não fiz para vocês aqui um corrimão, mas eu teria que ter. Sempre tenho que ter corrimão. Mas se eu tivesse aqui, como eu tenho 1 metro, eu ponho o corrimão de um lado só. Mas se eu tivesse 1,20, eu tinha que ter corrimão dos dois lados, tá? Mas depois a gente vai falar de corrimão outra hora. Hoje nós vamos falar só de escada. Então, em termos de largura de degrau, 30 centímetros, sempre. Eu até falo lá no vídeo que até eu posso ter 28, assim, é uma medida tolerável, tá? 28 centímetros, que ele está acavalando a minha cota aqui. 28 centímetros é tolerável, tá? Mas o certo é 30. E a altura do degrau? A altura do degrau, o ideal para eu subir o degrau é 18 centímetros de altura. Quando eu vou calcular a escada, que eu tenho que subir vários pavimentos, nem sempre dá certinho 18. Eu posso variar de 16, 17, 19. 20 já é meio apertadinho. 20 centímetros de altura, as pessoas meio que já tropeçam. Mas a norma ainda aceita os 20 centímetros, as normas de acessibilidade, mas não é bom fazer. Então, de 17 a 19 é tolerável, de 17 a 19. O ideal é o meio, 18 centímetros, tá? Então, eu vou passar o vídeo para vocês que eu fiz aqui, como é que a gente já passou aí. Eu vou passar aqui, vou deixar gravado em aula, tá? Vocês têm o link de como é que a gente desenha primeiro à mão, depois vocês vão aprender a desenhar com os softwares, mas como é que a gente faz um esqueminha para desenhar à mão a escada em planta e depois em corte. Vários tipos de escada, mas eu vou fazer um esquema para vocês de escada para começar, se caso alguém deseje fazer na sua plantinha de estúdio uma escada. Depois que a gente vai ter que fazer um cortinho e vai ter que fazer uma maquetinha também. A maquetinha não vai precisar fazer interior, tá, gente? A gente só vai fazer a nossa maquetinha por fora. Então, eu vou compartilhar de volta aqui para ter som. Exercício de escada, conforme prometido. Então, nós temos aqui uma pequena salinha e o que nós primeiro temos que definir é a altura do nosso pé direito. Pé direito é a altura de laje até o teto. Mas para a gente definir quantos degraus nós vamos precisar, a gente considera de laje a laje. Então, nós vamos definir aqui que de laje a laje,
nós vamos ter 2,70 metros. E o a primeira conta que nós vamos fazer, nós vamos dividir 2,70 metros por 18 centímetros. Cada degrau tem 18 centímetros. E aí nós vamos saber quantos degraus nós vamos precisar. Se a gente dividir 2,70 metros por 18 centímetros, nós vamos chegar à quantidade de 15 degraus. É essa quantidade, se vocês fizerem essa conta, 2,70 metros por 18 centímetros cada degrau, nós vamos chegar à conta de 15 degraus. Então, 15 degraus é exatamente a quantidade de degraus que nós vamos precisar para essa nossa salinha. Então, e tem um padrão universal de ergonomia que a gente estudou. Cada degrau precisa ter 30 centímetros de largura. Isso não muda, nunca vai mudar. No mínimo, 28 centímetros. Mas como o ideal é 30 centímetros, nós vamos fazer 30 centímetros cada degrau. Então, eu vou querer que é para minha escada ficar bem e ocupar o mínimo possível da minha sala, eu vou considerar aqui 1 metro da minha escada, tá muito bom. Essa minha planta aqui, ela tá na escala 1:75. Então, vou pegar aqui a escala 1:75 e vou considerar 1 metro de escada. Vou fazer ela encostadinha aqui na minha parede, para que eu vou precisar de 15 degraus, então eu sei que não vai ser suficiente só essa parede aqui para caber 15 degraus. Então, eu já vou medir aqui 30 centímetros cada degrau, aqui na escala 1:75. Então, vou pegar cada degrau 30 centímetros, já vou marcando aqui 30 centímetros cada degrau. E vou traçar aqui 30 centímetros. Eu vou fazer aqui a mão livre, só para vocês poderem visualizar. Então, aqui eu tenho, já vou fazer a conta deles. Então, aqui eu tenho 1 degrau, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu já tenho 8. Eu preciso de 15. É bom eu fazer já um patamar aqui. Eu tô subindo por aqui. E aqui eu posso virar e chegar lá em cima, no andar de cima. Como em planta vocês estão aprendendo com o professor Vinícius, quando eu vou mais de 1,5 metro, eu já começo a representar tracejado. Então, eu já vou medir aqui 30 centímetros e assim por diante. Eu vou medindo os 30 centímetros. E aqui eu vou fazendo tracejado os próximos degraus, porque eles estão altos. Então, eu já não vejo mais em planta. Eu represento tracejados. Então, eu vou ter 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais um. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais um, 15. Então, vou numerá-los aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse aqui eu não preciso fazer, posso fazer 15, o degrau que sobe lá, ou posso fazer 15 esse aqui, o que vai chegar lá no meu próximo pavimento. Então, eu tenho aqui os 15 degraus. Posso colocar uma cota aqui, né? 30, e posso ir cotando aqui. 30, 30 e assim por diante. Posso colocar lá 30, 30. O patamar aqui vai ter 1 metro. Lá, não sei quanto vai dar. Quando sobrou, eu meço e coloco as cotas lá. Então, aqui eu tenho a minha escada desenhada em planta. Eu vou trocar aqui a folha, que eu já coloquei.
o que que eu faço para eu desenhar agora ela em corte? Eu pegaria a minha planta, né? Pegou minha planta aqui, eu já coloquei ela aqui, desenhada, né? Para que eu possa puxar as linhas. Então, tá aqui a escada já desenhada, né? Então, tá aqui a escada lá, a parte tracejada que está subindo, né? Tá acima lá de 1,5 m, então eu represento tracejado. E aqui a parte visível. Eu sempre coloco uma setinha aqui, né? Dizendo que sobe. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar as linhas, aqui o meu corte, então eu tenho uma laje de piso, tenho a parede, as paredes, né? Eu tô puxando essas linhas aqui, então, eu puxo minhas linhas auxiliares aqui, né? Puxo as minhas linhas auxiliares, pego o esquadro, né? Prolongo as minhas linhas. Prolongo as minhas linhas para fazer o meu corte, como vocês estão aprendendo. Prolongo lá minhas linhas. Então, eu tenho aqui a minha laje de piso, tenho 2,70 m até aqui, até a minha laje do pavimento superior. Isso aqui é a representação de uma viga, que vocês ainda não aprenderam, mas vão aprender, e a minha laje do teto do pavimento superior lá. Então, tenho 2,70 m daqui da parte superior da laje, até a parte superior da laje do segundo pavimento. São 2,70 m, que eu dividi, né, e deu 15 degraus. E aí eu vou puxando, aqui tem umas linhazinhas amarelas, vou puxando as linhas dos degraus aqui, dos degraus. Esses aqui, eu estou vendo eles de frente, eu estou vendo eles de frente. Esses aqui, eu estou vendo eles de lado. Então, esse primeiro degrau, e aí eu divido aqui esses 2,70 m, inclusive a laje, eu divido em 18 centímetros e puxo várias linhazinhas de 18 centímetros, que estão aqui bem clarinhas. Então, eu divido em fatias de 18 centímetros, que são os degraus. Então, o primeiro degrau está aqui, 18 centímetros. Estou vendo ele de frente. O segundo degrau está aqui, já tem até o número 2 escrito ali. Então, 18, 18. Eu estou vendo eles de frente. O terceiro está aqui, 18. O quarto está aqui. O quinto está aqui. Estou vendo todos de frente. O sexto, o sétimo e o oitavo. Então, todos esses, então, aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Eu estou vendo todos eles aqui de frente para mim. Agora, o nono, ele já está aqui de lado. Ó, ele vai até o 10º, de lado. O 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. O 15 já cheguei lá. Então, tá aqui. Então, eu já cheguei aqui em cima. Aqui é um patamar, esse quadradinho aqui. Então, uma pessoa tem aqui, na escala 1 para 75, uma pessoa tem 1,70 m, mais ou menos, né? Então, a pessoa está subindo aqui nesse patamar, falando com aquela que está lá em cima. Tá, eu posso aqui agora desenhar a espessura desses degraus que eu estou olhando aqui. Tem uns 10 centímetros se for de concreto, né? Aqui eu não vejo porque eu estou olhando eles de frente.
Esses aqui eu estou olhando de lado. Então, agora eu até posso pintar se eu quiser, né? Vou pintar aqui de laranja esse concreto aqui que eu estou vendo de lado. E aí, eu tenho já a minha escada aqui vista em corte. Tenho todos os degraus já desenhados. Então, aqui, então esse é o degrau 9, esse é o 10, esse é o 11, esse é o 12, esse é o 13, esse é o 14 e esse é o 15. Então, tá lá. Então, esse aqui é o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. O 15 eu já cheguei lá, no outro pavimento. E assim a gente tem essa nossa escada. Qualquer outra a gente faz do mesmo jeito. A gente pega a planta. Se eu quisesse desenhar na outra vista, nessa aqui, eu pego e viro ela aqui e puxo as linhas do corte da mesma forma. E assim que a gente começa fazendo a escada. É isso aí, então. Conseguiram ver? Sim. Alguma dúvida? Princípio, não. Acredito que não ainda. Ainda? Então tá bom. A hora que a gente começa a fazer, começa a aparecer as duvidazinhas. Então, isso aí não é que alguém precise fazer já, mas o vídeo vai ficar lá disponível. Vocês têm aí, né, o link, mas está lá no canal. Quando vocês quiserem fazer uma escada, tá lá. Pode ser uma escadinha de 3 degraus, 2 degraus na varanda de vocês da, do estúdio. Vocês têm como fazer no cortezinho, porque vocês vão ter que fazer corte na sequência do estúdio. Vocês podem fazer tranquilamente. Teve gente ano passado que quis fazer uma diferença de nível entre a salinha e o quarto, alguma coisa assim, ou só na varanda, ou como esse do Bernardo, que ficou bem legal, eu acho que vale a pena manter. Teve um projeto, deixa eu ver se dá para ver aqui, que foi bacana, foi diferente, a maquete foi sofrida para fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Maquete dela. Não sei se eu postei. Tá aqui. Então, olha aqui, ó, esse projeto aqui. Ela fez o estúdio dela. Isso aqui foi uma maquete que eles fizeram, que estava no auge da pandemia, ninguém podia sair de casa, não tinha absolutamente nada aberto. E o desafio deles foi fazer as maquetes só com aquilo que tinha em casa, tá, gente? Não podia comprar material nenhum. E aí ela fez em cima de das rochas, uma montanha de pedra mesmo. Então, isso aqui foi tudo para simbolizar pedra. Então, ela fez toda essa escadaria aqui, ó. E ela conseguiu pôr na maquete o estúdio dela. Então, foi um grande desafio esse aqui. Esse aqui fez o hexágono e tal, o papel. Então, o grande desafio foi fazer as maquetes só com o que eles tinham em casa. Aqui tem um videozinho. No primeiro semestre da Unidom Bosco, foram instigados a criar um estúdio dos sonhos. Eu vou colocar o som.
Aqui estão os materiais que cada um usou. Ah, não estou vendo a tela? Esperar. E agora? Ainda não. E nem o... Ainda Agora, não? Sim? Agora sim? uhum. Essa é a Bárbara. Essa é a Beatriz, Ui. estudante de arquitetura. Não foi o vídeo todo, não coube, porque ainda não tinha posto no IGVT, mas eu tenho o vídeo todo, depois, se vocês quiserem, eu mando. Então, eles colocaram o material que cada um encontrou em casa, né, para fazer as maquetes, aí e construíram as maquetes. Por isso que a gente postou, porque foi um trabalho complicado. Então, se vocês, eu vou dando um feedback de quem já entregou o trabalho, até para ajudar quem não entregou. E aqui da obra da. Mas se vocês quiserem me interromper a qualquer hora para tirar dúvida do que vocês estão fazendo, vocês me interrompam, tá, gente? Tá ok, Pro. Esse é da Vila Isso, daquele Savoy, isso Isso. mesmo. Deu uma travada. Medo de falar, né? Sabia que estava certo, mas não quis falar. Ô, professora, é Oi? Vila ou Vila? Se for falar em português, é vila. Se for falar em francês, é ville. Ah, Ville tá, porque Savoie. eu achei Vila, daí ainda o meu ficou, eu falei dele, depois falei, nossa, nem perguntei para professor. É ville, então como está aqui escrito, ó, Ville Savoie. O meu pode mudar, que eu coloquei errado, então. Mas se você puser em português, aí é vila. Então, esse aqui é o do Anderson, já vou passando, que já entregou. E a gente se falou ontem, no final da aula, ontem não, na terça, né? E ele disse que se empolgou bastante com a vida do Le Corbusier, com a personalidade do Le Corbusier. Então, ele disse que colocou bastante coisa sobre o próprio, né? Sobre o autor. Então, é um cara, uma personalidade bem interessante como personalidade. E ele realmente influenciou muita gente, né? E continua influenciando muitos arquitetos até hoje. Por isso que ele é realmente muito importante e a gente estuda ele até hoje. Então, tem coisas que a gente gosta muito e tem coisas que a gente não gosta tanto. Mas ele escreveu muita coisa, deixou muitos estudos, por isso que a gente fala muito dele até hoje, né? Então, protagonista do movimento modernista, né? E eu até vou ler, porque daí, como ele completa, aí não precisamos ler os outros. Não, ler em público, né? Eu vou ler todos, né, gente? Nasceu em 6 de outubro, na Suíça, filho de um relojoeiro e uma pianista. Começou a estudar a arte da produção de relógios, né? Como seu pai, ganhando alguns prêmios por seus trabalhos na área, porém, com conselhos de um de seus professores, mudou focando na arquitetura, projetando sua primeira casa aos 18 anos. E faleceu, morreu afogado, né, em 1965. Eu acreditava que para se criar um estilo era fundamental ter como base obras de movimentos passados,
viajou pela Europa inteira, buscou referências, né? Observando cada detalhe, sempre anotando movimentos artísticos, também observando também o que o influenciaram, já que Corbusier atuava como pintor, já tendo obras expostas. O cubismo, por exemplo, vem a se tornar uma característica de muitas de suas obras arquitetônicas. Então, as coisas que estavam acontecendo na Europa, né? Estava fervilhando naquele momento. Le Corbusier revolucionou os conceitos de arquitetura e urbanismo com trabalhos que garantiam, além de funcionalidade e conforto, dando origem à frase "a casa é uma máquina de viver", que a gente falou, né? Além disso, seu estilo vanguardista e sua visão crítica sobre a sociedade renovaram as construções e projetos de todo o mundo. Então, essa coisa da máquina de viver, que a gente é muito importante também, os conjuntos habitacionais, as casinhas pequenininhas e todas iguaizinhas, que a gente tem nos países do terceiro mundo, a gente deve muito ao Le Corbusier, gente, a tal da máquina de viver. Se a gente acha bom ou não, é uma outra história. Mas foi muito importante para esse conceito, para os lugares que tinham uma necessidade enorme, uma demanda enorme de habitação. Então, o local da Ville Savoie, né, na cidade de Poissy, então esse Poissy é Poissy também, já para vocês irem, em francês a gente fala Poissy. Projetada para ser uma casa de fim de semana para a família Savoie, aproveitando a privacidade, né, e livre do local. Os entornos, grande campo gramado, cercado por várias árvores, deixa a obra praticamente escondida. A casa se encontra em um terreno de aproximadamente 10 mil metros quadrados, e a casa tem 480. O Anderson conseguiu uma foto bem bacana, que a gente vê bem as árvores, né? Consegue identificar como é que a casa ocupa o terreno. Então, foi bem feliz, ele disse que garimpou bastante para achar essa imagem aqui. O organograma ele fez bem simples, então, hall, garagem, social, serviços, privado e lazer. A setorização, uma coisa que a gente conversou ali, ficou bacana isso aqui, gente, até para os próximos, quando vocês conseguem, né, quando é possível fazer, às vezes não é, colocar tudo na mesma página, ficou legal, porque a gente consegue visualizar tudo numa olhada só, num vistaço. Essa palavra os espanhóis gostam de falar e é muito boa. Num vistaço só você enxerga o todo, tá? O térreo, o pavimento, o primeiro e o terraço, e aí a legenda lá. Então ficou bem bom esse jeito de apresentar. O título tá bem bacaninha. Então, circulação, serviços, só ficou aqui um laranja que a gente, acho que era amarelo, né? Ali ficou meio laranja. O social azul, os tons que não estão os mesmos, então ficou, mas dá para ver que o azul aqui, o privado, o vermelho, e o lazer. Privado pode ser traduzido como íntimo, né? E o lazer lá em cima, no terraço. Então, ficou bem bom esse jeito de mostrar. E os 5 pontos também, então vocês viram que ficou bem poucos slides, mas está muito didático. Então, ele colocou os 5 pontos da nova arquitetura numa página só. Então, Le Corbusier formula 5 pontos, só faltou um R ali, né? Que se tornariam fundamentais para a arquitetura moderna, tornando as obras mais funcionais e confortáveis. A principal obra que engloba todos esses pontos é a obra vista nessa apresentação, a Ville Savoie. Então, eles são os pilotis, são colunas que sustentam toda a estrutura, substituindo o uso de paredes e deixando o pavimento térreo livre. A planta livre, sem paredes sustentando. A janela em fita, janelas que vão de ponta a ponta. A fachada livre, sem adornos, fachada que se desvincula do estrutural.
no terraço jardim, que utiliza a área do terraço para criar. Então, está aqui. Então, ele fez uma apresentação simples, mas muito didática. Então, pôs os 5 pontos na mesma folha, muito bem diagramado. Então, tá de parabéns, tá? Sem enrolação. Sem enrolação, sem embromação e bem didático. Se eu fosse acrescentar alguma coisa, eu não precisa muito, tá? Mas se quisesse acrescentar alguma coisa, podia falar alguma coisa sobre o Poissy, se quisesse contar, mas falou alguma coisinha aqui. Não fez falta nada, tá? Tá muito legal, muito bom. Parabéns. Bernardo também já não tinha visto ainda do Bernardo, não vi, estou vendo pela primeira vez agora. Deixa eu ver que tipo de arquivo, acho que vou baixar aqui. Vou abrir uma pasta aqui. É um PowerPoint. Corbusier, conhecido, adotou seu pseudônimo do seu avô materno. É uma das residências mais famosas do mundo, foi projetada em 1920, um dos maiores ícones da arquitetura moderna. A residência é responsável por influenciar o pensamento de projetos de diversos arquitetos em todo o mundo, devido à síntese que faz das ideias pregadas por seu autor com relação à nova arquitetura, que sugeria para um século que, segundo o próprio, seria marcado pela máquina, pela razão e pelo progresso. Segundo Le Corbusier, a casa é uma máquina de viver e a Vila Savoie foi projetada seguindo tal ideia de forma plena. Legal os efeitos, ficou bom, Bernardo. Os 5 pontos. No ano 27, Le Corbusier propôs algumas estruturas de um projeto arquitetônico que são eficazes para fornecer o necessário de acordo com a necessidade de uma construção. A preocupação presente é com a valorização da Vila Savoie por ter um design atraente para o sucesso no futuro. Os 5 princípios de Le Corbusier são muito eficazes, exemplificados abaixo. Acho que é ao lado, né? Ou vai ser a seguir? Os pilotis. Você deixou em francês mesmo? As janelas em bandô ou em fita, as fachadas livres, os planos livres e o terraço aqui e os pilotis. Pilotis é considerada a substituição para suportar paredes através de uma grelha de pilares de betão armado, que betão é concreto, significa concreto, que suporta a principal carga estrutural. Você pegou de português de Portugal, né? Em Portugal eles chamam concreto de betão. O projeto sem fachada visa separar o exterior do edifício da função estrutural, que pode ser definida como fachada livre dessas restrições estruturais. O desenho básico e livre da planta baixa baseia-se no apoio à ausência de paredes, o que significa que toda a casa deve ser desimpedida para sua aplicação interna. Isso a gente devia fazer até hoje, sabe, gente? Não é lá atrás. Quando a gente consegue projetar assim hoje,
A gente fica totalmente livre para mudar paredes à vontade. No caso da janela horizontal, ajuda a cortar a fachada em todo o seu comprimento para iluminar igualmente os quartos. No caso do Rood Gardens, que esse aqui acho que é roof, né? Com cobertura plana, é roof, tá? É os jardins no telhado. Pode ser utilizado como uso doméstico para fornecer a proteção necessária. Traduziu, mas traduziu com falhas aqui. A residência foi relativamente pouco usada por seus proprietários originais, pois foi abandonada. Foi bem legal por isso aqui, hein? Quando da ocupação alemã na França, durante a Segunda Guerra Mundial. Ao fim da guerra, a casa pertenceu em um estado de quase ruínas. Pertenceu? Pertenceu a quem, será? Até 1963, acho que aqui faltou um pedaço, né, Bernardo? Ou a casa ficou num estado de quase ruínas, né? Quando vocês traduzem, vocês põem num tradutor, acho que você pôs um tradutor, Bernardo? Alô? Professora, então, foi eu não sei se foi no site espanhol ou em um americano, mas eu só peguei palavras-chave. Tem umas aí que tá fora de contexto, tipo essa parte. Então vocês têm que reler. Mas Não tem problema nenhum pôr no tradutor, só que você tem que tomar o cuidado de reler para ver o que está faltando, sabe? Foi mais erro meu do que... Porque eu copiei só a palavra-chave, o resto eu meio que fiz uma parte. Então tá faltando um pedacinho. Ó, patrimônio, então esse aqui é português de Portugal. O Betão é português de Portugal, não tem problema, mas você tem que corrigir. Se quiser eu posso corrigir e te mando depois. Não tem problema, a gente está entendendo. Mas só esse pertenceu que deve ser. A casa ficou, né, em estado de quase ruínas e tal. Eu geralmente sei quando traduziram, botaram no tradutor e colaram, tá? Porque a gente percebe. Tem que reler. Vocês tomem sempre o cuidado de reler, porque quando vocês pensam que eu não leio os trabalhos de vocês, eu sempre leio, tá? Então, é uma casa-museu. Isso aqui então, é uma tristeza mesmo, né? Essa foto foi muito boa. Vocês nunca põem receita de miojo, tá? Nos trabalhos, porque eu sempre vou ler. Vocês já ouviram falar disso, né? Gente que põe receita de miojo na prova ou no trabalho para ver se o professor vai ler. Os projetos. Terreno, área verde, área fechada, área aberta, área da casa. Setorização. Tá bem bom o esqueminha das mudanças de slide, ficou bem legal. As fotos. Muito bom. Parabéns. Bem completo. O que faltou lá, o que o Anderson podia ter incluído um pouquinho foi isso aqui, um pouquinho de fotos do interior e os materiais. Interior e exterior, ó. Muito boas. Perfeito, Bernardo. É legal porque um completa o outro sempre. A Leandra te mandou o link, Leandra, porque você acha que não está funcionando aqui? Ah, tá aqui. Funcionou. Entrou, prof, é que eu não tô conseguindo, eu não tenho o
o PowerPoint no computador, aí eu tô apanhando ainda. Acho que funcionou. Põe, tá falando que nem o Lula? PowerPoint. PowerPoint, eu falei. Põe. Põe. Então, que é a Vila Pode Savana. mudar, tirar esse A daí, for o E. Não, não tem problema. A gente encontra muitas vezes assim mesmo. Então, depende Eu dos encontrei autores. mais assim do que daquela outra forma. Daí eu falei, ué. Vila geralmente é italiano, sabe? Aham. Então, a casa projetada na França pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier, vulgo Le Corbusier, considerado dos ícones, a residência responsável por influenciar o pensamento projetual de diversos arquitetos, é perfeita, isso aí. Continua influenciando, tá, gente? Em todo mundo, devido à síntese que faz as ideias pregadas. Perfeito. Gostei disso aqui, hein? Ficou bonito esse negócio aqui, hein? Ah, me lembrou da aula Diferente, né? do Matheus lá. Tá bem bonito. Que é a obra criada para a família Savoy. A família Savoy não se adaptou à casa. Isso aqui também tá legal, esquematizadinho. A casa foi abandonada. É engraçado, não sei se vocês repararam, se vocês viram aquelas análises daquela arquiteta Ana Baroncelli, daquela casa de vidro do Mies van der Rohe, dessa aqui da Vila Savoy, que os contratantes acabaram não se adaptando a essas casas muito, exceto a Robbie House do Frank Lloyd Wright, que é uma casa mais aconchegante, mais normal, né? Porque essas casas de vidro, essas casas muito cheias de diferentes, os usuários acabaram não ficando nas casas, não se adaptaram às casas, porque não eram casas gostosas de morar, né? Sim, aí no final acaba virando uma outra coisa, um museu. E acabaram sempre brigando com seus arquitetos, né? Sim. Então, às vezes, os arquitetos não escutaram os seus clientes, né? Isso começa lá no seu briefing, né? Eles quiseram usar os seus egos para fazer esses projetos. Isso é muito interessante, é muito importante, né? Elas acabaram virando museus porque elas eram revolucionárias e tal, tudo bem. Mas o cliente em si não ficou feliz, né? Eu gostei de ver você, Nil. Verdade, Fru. Eu liguei sem querer. Ah, então é uma coisa para a gente ligar essa lampadinha e prestar atenção nisso. A gente vê essas análises são muito importantes para a gente, tá, pessoal? Porque quando vocês forem projetar, isso é muito relevante. O briefing que a gente faz, por isso que a análise de obra é importante e a análise de referência que vocês estão fazendo também é muito relevante. E a gente lê não só o que o arquiteto conta sobre o projeto dele, porque às vezes o que o arquiteto fala sobre o projeto dele é um blá blá blá, né? Ele está jogando confete sobre si mesmo. Às vezes é muito legal a gente ler os blogs, os fóruns, do que os usuários contam sobre a experiência deles lá na coisa. Às vezes é um centro cultural, às vezes é um hotel, coisas que para o público. E é legal a gente ler o que o público achou, o público que está usando aquele lugar achou. Na minha tese de doutorado, eu fiz a análise de espaços que foram transformados, né? Eram fábricas antigas que foram feitos retrofits e foram transformados em outras coisas. A maioria delas foram transformadas em centros culturais. E alguns deles viraram meio que uns cemitérios, assim, quase ninguém foi. E aí eu fui ler no TripAdvisor o que o público que está visitando esses lugares estão achando desses lugares. E nem sempre coincidia com o que os arquitetos que fizeram os projetos estavam contando sobre o negócio. Às vezes era bem ao contrário. Aquilo lá virou um cemitério, aquilo lá virou... E geralmente era um centro cultural que expõe arte contemporânea, que ninguém quer ver.
Então, gastaram, às vezes, 6 milhões de euros, para vocês, 12 milhões de euros para fazer o projeto. E bota lá arte contemporânea, que é um monte de lata dobrada, e ninguém quer pagar ingresso para ver aquilo. Então, é muito importante a gente, às vezes, ler isso, né? Quem que vai lá, o que que essas pessoas estão contando. E aqui é legal, você está contando aí, a família não se adaptou à casa, então a casa foi abandonada. E outras casas, como aquela casa linda do Penso Luiz na dó Anderson, essa coisa. em relação ao dinheiro, o tempo de você ficar esperando a casa e você abandonar, assim, meu Deus. Gastaram um monte, né? E às vezes brigaram com o arquiteto e um monte de coisa desse tipo aí. Então, aí depois virou museu, que é o que aconteceu hoje aí, né? Então foi abandonada, depois bombardeada, queimada durante a Segunda Guerra, aí se mostrou legal as fotos que se trouxe aí. O Bernardo também trouxe aquela foto lá. Então, quem foi ele? Arquiteto, urbanista, pintor, ele desenhou móveis também, móveis. O sofá dele tem clientes meus, advogados, que têm os sofás dele na sala de recepção. É muito charmoso, legal. Tem um encosto muito baixinho, é para a gente ficar sentado 10 minutos, que você morre de dor nas costas, tá? Então, é sofá para isso. pessoa não ficar sentado no sofá. Exatamente. É para ficar pouco tempo. Você não vai ter na tua sala de estar o sofá dele. Então, tem essas coisas assim. É muito charmoso, bonito, é moderníssimo até hoje, continua bonito, tá? Mas tem esse lance. Então, teve grande importância para a formação da geração modernista, é isso aí. Onde está Poissy, foi bem legal isso que você fez. Você foi marcando a apresentação, você foi situando o ouvinte, ou o leitor, no caso, né? Então, Poissy está localizada a menos de 1 hora de Paris, ótimo. É um dos bairros típicos da capital francesa, adorei. Com longas ruas de moradias unifamiliares, com jardins, a Vila Savoie ocupa um desses sítios, né, que dominam o Vale do Sena, na rua Villiers. Adorei! Estando mais perto da natureza, do lado de fora, e soltando um grande espaço verde, embora a construção de instalações para a cidade após a guerra diminuiu significativamente o espaço privado da casa. Tem um monte de uma estrada passando lá na frente, né? Se você pusesse uma imagem ali, ia ficar melhor ainda. Casa é uma máquina. Princípios básicos de uma nova estética, planta baixa, pilotis, os 5 pontos da nova arquitetura. Planta livre. Se você pusesse as setinhas, ia ficar melhor ainda. Pilotis, terraço, fachadas livres, janela em fita. Os 5 pontos de Le Corbusier. A Ville Savoie foi dado o nome a Les Heures Claires, horas de luz, apresenta a imagem de uma utilização gratuita dos 5 pontos, da nova arquitetura feita pelo arquiteto em 1927. A Ville Savoie é elevado, isolado do solo, em um sistema de pilha. Terreno livre obtido por colunas, você botou tudo outra fachada livre, você colocou de volta os 5 pontos, né? Janela longitudinal, espaços. A parte principal da casa, sala, cozinha, quartos e banheiros, está localizado no primeiro andar, enquanto o piso térreo é ocupado pela sala e quartos dos empregados. Tem uma garagem capaz de suportar 3 carros, que foi um marco na história da arquitetura, um avanço para a época. Isso aí, o telhado é plano e é um pequeno jardim. Com o exterior estritamente funcional, o volume repousa sobre pilares e uma grande extensão de gramado. O piso térreo tem uma forma curva que enfatiza o movimento e a influência dos carros sobre ela. De um lado, ocupando cerca de 1/4 do piso, é a garagem. 3 carros, até 1930, consideravelmente maior do que a atual, substituindo o espaço anteriormente ocupado dos estábulos e cavalos. Interessante isso aí, hein? Isso uma ideia bastante interessante de trazer. Antes eram os cavalos, né? Era a estrebaria. E aqui
a importância que o carro trouxe, que a gente falou no Art Deco ontem, né? O carro passou a ser a coisa mais importante para o Art Deco, que é bem essa época aqui, 1928, que ele fez a casa. O carro passou a ser a coisa mais valorizada nesse momento. Ele fez E uma até garagem para hoje, né, 3 hoje é carros. essencialmente. É. Na parte da frente, disparou perto da entrada, e a entrada a pé, parede de vidro, meia volta, contra a qual se abre um salão. Tem 2 elementos principais: rampa, corre por baixo para cima, tudo isso é sua coluna, estendendo esse movimento de fora para dentro, e uma escada. Para Le Corbusier, a escada separada, deve ser, enquanto a rampa une. Acho que separa, sabe? Nesse caso, que se estende desde o gramado para o céu, um fio majestoso. É meio poético isso aqui, né? Passeio arquitetônico entre a porta da frente, um apartamento localizado no primeiro andar e terraço na cobertura. Isso é completamente inusitado, né? Todo o interior da sala é pintado de branco, representando o interesse da arquitetura, de Le Corbusier e de cuidados de saúde, em uma época em que as cidades estavam sofrendo de superlotação e epidemias, demonstrando a importante descoberta da vida microbiana, em todos os lugares, inclusive dentro de casa. Esse ponto também se reflete na profusão de banheiros sanitários dentro da vila, aparentemente muito superiores ao uso de água e às necessidades atuais que é contar. Isso é bem interessante. Dentro do prisma, a propriedade é distribuída sobre uma planta L que separa claramente o público e a partir do quarto. Apesar de todo o tour da casa, você pode desfrutar de luz e vistas da paisagem. Aberta aos 4 horizontes, nenhum observador ao nível do solo. Você pode ver por dentro. Assim, o funcionalismo da Vila Savoy é determinado por um design para a vida cotidiana e não por uma simples eficiência mecânica. A sala de estar pode ser considerada a parte coberta de uma ampla área de recepção, 2/3 dos quais consistem em um pátio aberto para a paisagem, através de uma janela rasgada. Ó, essa imagem é muito bacana. Permanente entre o interior e o exterior, de modo que o vidro não parece ser mais do que um ligeiro diafragma. É bem poética a coisa. A vida contínua de fora, ao ar livre, rodeadas por uma grande tela, que de alguma forma evoca certas imagens puristas. Separada e anexada ao quarto interno por uma janela de porta deslizante que cria continuidade total entre ambientes. Na verdade, eu adoraria viver num espaço desse, né? É que o que faltou, eu acho, para as pessoas dessa época foi um pouco mais de mobiliário, sabe? Mais de aconchego no espaço desse, que é muito Muito vazio, né? estéril, muito estéril, porque a casa em si é Dos maravilhoso, sonhos. o espaço interno é maravilhoso. O que ficou estéril foi mobiliário mesmo. Conjunto de Ville Savoie é uma composição cúbica, né? Faltou concordância só na tradução, sobre estacas de betão armado, que é concreto, que fazem parte da armação estrutural, as superfícies planas, lisas, impedir que qualquer sentido de gravidez, deve ser gravidade, destacando a preocupação de Le Corbusier por blocos espaciais abstratos. É concordância aqui só na tradução, tá? Ele é projetado como um contínuo funcional ao longo de diferentes níveis distribuídos por uma rampa. Por isso que você estava desesperada, né? Porque você fez o nosso quilométrico aqui. Fiz um seminário. Você fez uma monografia. Essa rampa começa ao nível... Você viu quantos slides você fez o Anderson? 6. Você fez uma monografia. A rampa começa ao nível mais baixo que as Pires e termina precisamente na esplanada Jardim. Terreno. A imagem também é legal. Quando eu fui ver, já tinha passado dos 20. Falei, não, chega. Primeiro andar. Graças a essa borda do perímetro, os pilares são um pouco retraídos.
Corbusier, isso aqui vale a pena você arrumar essas concordâncias todas, dá para a gente fazer uma apresentação depois. Vale a pena, ficou muito bom, super completo. Criaram um oblongo, Sim, janelas, essas traduções acabam. materiais, observar são materiais prosaicos, tá? É só um problema de concordância. Foram utilizados durante esse tempo para a construção de casas de classe baixa em Paris. Embora a casa foi projetada como afluente, habitam. Ó, então tá faltando umas coisas. Habitam. Ó, esse aqui não fez sentido. Usamos gesso, foi usado, né? Gesso nas paredes, grades de ferro e aço, tá? Em esquadrias. Então você só traduziu e jogou aqui. O banheiro principal foi brilhante, lado a lado, com peças em pasta de vidro claro e azul. Então, acho que tem alguma coisa. Não é brilhante. A palavra não é essa. Alguma coisa lado a lado com peças, deve ser. Talvez seja pastilha. Acho que é isso aqui, ó. Né? Sim, seria as pastilhas, acho que. É. Pastilha, uma coisa assim. É alguma Ah, outra. não, professora, na verdade faltou. Chegou a faltar a vírgula, né? O banheiro principal foi brilhante, lado a lado. Ah, tá. Com peça, tá. Falta alguma coisa aí. Que vale a pena corrigir, às vezes para fazer uma apresentação, tá? Que é super, super, super completa. Prof, posso te pedir um favor? Oi? Se você conseguir me enviar ele depois em forma de PDF, eu te enviar, porque daí eu não consigo Tá? Você não salvar, tem? depois só fica nesse link. Só que daí no PDF você não pode corrigir, né? Ah, eu vou corrigir então, aí depois eu mando de novo. Tá, daí eu faço o PDF. Tá bom, então. É que eu veja bem As concordâncias, né? mas tudo bem, não tem tempo, não precisa fazer agora. Mas parabéns, foi maravilhoso. Obrigada. A diagramação, tudo isso aí. Alguém quiser me interromper, perguntar outra coisa, tá, gente? Porque eu estou fazendo isso aqui antes da hora. Pode tirar dúvidas dos outros trabalhos. Estou fazendo isso para ficar gravado, para quem não terminou ou não fez, poder ter de referência para fazer o seu. Ah, esse é outro, esse é o Preze, Mariana, acho que é, né? Reproduzir. Acho que dá para aumentar aqui. Então, a gente começa pela introdução, claro. Muito legal. A casa foi habitada pelos seus proprietários por um curto período, O edifício foi concluído em 29, após a invasão alemã em 40, abandonado e bombardeado, queimados. 60, eu estou pulando, tá, gente? Só para não ficar repetitivo. Depois eu leio com calma. Patrimônio, hoje é casa museu. O sentido é esse, Mariana? Localização. A Rue Villiers, Poissy, localizado a menos de 1 hora, bairros típicos, mais perto da natureza, longas ruas, conceito. Mitsabá foi projetada no paradigma da habitação. Também nesse termo engloba a habitação supostamente concebida como objeto que fica na paisagem, sendo totalmente dependente dele, pode ser colocado em qualquer lugar do globo. A arquitetura portanto, aviões, automóveis, navios de cruzeiro, e a fim de alcançar os indicados finais, produzem moradias. O resto do chão, que é o térreo, empilha-se também se movendo nessa direção. Uma vez que libera
de seu jardim foi escolhido como um dos pontos. Isso aqui você pegou como frase dele, Mariana? Que fica na paz, sendo totalmente independente dele, pode ser colocado em qualquer lugar do globo. Mariana está aí? No presencial? Pessoal, Sim, professora. então essa frase é dele, só eu estou perguntando porque até eu queria fazer um contraponto com isso. Quero contradizer o Le Corbusier. Também nesse termo que engloba habitação, supostamente concebido como objeto que fica na paisagem, sendo totalmente independente dele e pode ser colocado em qualquer lugar do globo. É uma coisa que não é verdade, né, gente? Lembra que a gente viu isso lá no começo, do tripé, né? Que tem a ver com a cultura do lugar, tem a ver com as analogias que a gente faz, né? Que funciona num lugar não funciona no outro, né? Então é totalmente não verdade. Então esse foi um dos grandes defeitos, dos grandes defeitos do Le Corbusier. Ele tinha mania de meter o bedelho tudo quanto é país para onde ele ia fazer projeto, e são coisas que não realmente não funcionam. O que funciona num lugar não necessariamente funciona no outro lugar. Isso é o que ele dizia, tá? A Mariana não fez errado. São coisas do Le Corbusier. Deixa eu voltar lá, só para ver a sequência. Então, os 5 pontos. Ville Savoie, que foi dado o nome Légère Claire, a Hora da Luz, apresenta a imagem de uma utilização gratuita dos 5 pontos da nova arquitetura. Elevado, isolado, um solo, sistema de pilha, terreno livre, fachada livre, telhado plano. Tal. Eu quero voltar lá para a página. Como é que eu volto? Aqui. Conceito, espaço, arquiteto. Não fui no arquiteto aqui. Le Corbusier, com fala dele. Aluno de Charles. Aqui ele fala alguma coisa diferente. Trabalhava na renomada Escola de Artes Decorativas de sua cidade natal, com o objetivo de trabalhar na indústria de relógios. Com 15 anos recebeu o prêmio da Escola de Artes Decorativas de Turim pelo desenho do relógio. Aluno do arquiteto Charles Platenier, a quem chamava de meu mestre. Após deixar a escola, foi incentivado a estudar arquitetura. E recebeu do Platenier a primeira licença para trabalhar em um projeto local. Com 19 anos, concluiu seu primeiro projeto, uma casa para fabricante de relógios. Com 20 anos, com o objetivo de aprimorar esses conhecimentos, realizou uma viagem pela Europa. Visitou Itália, Viena, Munique, Paris, teve contato com diversos arquitetos e conheceu grandes obras. Em 1908, trabalhou no escritório do arquiteto francês Auguste Perret, o pioneiro do uso do concreto armado. Foi aqui que ele aprendeu. Entre outubro de 1910 e março de 1911, esteve em Berlim, onde trabalhou como o renomado arquiteto e designer Peter Behrens. Esse aqui é bem importante. O Behrens que foi fazer aquela fábrica que eu mostrei para vocês, bem diferente. Então, aqui ele começou a ver o desenho bem moderno. Outro pioneiro da construção moderna. Então, ainda em 1911, percorreu a Europa Central e a Grécia. Em 1912, construiu a Vila Schob, na Suíça, quando adotou a simetria na planta, que se insere dentro de um quadrado, projetando alguns terraços, trazendo o exterior para dentro do edifício. Em 1912, retornou à sua cidade natal para lecionar ao lado de Platenier, e em seguida abriu seu escritório. Seu primeiro projeto, baseado no conceito simples e racional, foi a Casa Domino. Tá
escrito errado aqui. Em 14, constituída com lajes planas, pilares e fundações. Através de sua teoria, ele introduziu os 5 princípios que nós estamos vendo aqui. 17, foi morar em Paris e começou a trabalhar na Sociedade de Aplicação do Concreto Armado. 18, junto com o pintor Amédée Enfant, publicou Après le Cubisme, onde fazia críticas ao movimento e cobrava o retorno do desenho rigoroso do objeto. Nessa época, iniciou-se na pintura sob o pseudônimo de Le Corbusier, que ele começou a usar o nome. Le Corbusier tornou-se conhecido entre a vanguarda parisiense antes mesmo de ter um número significativo de obras construídas. Apesar de fazer uma arquitetura para a qual ainda não havia mercado, sua notoriedade lhe proporcionou várias encomendas para a construção de casas de campo nos arredores de Paris. Então, ela trouxe um texto diferente aqui dos outros. Então, setorização. Passos pelo primeiro andar, distribuição, setorização tinha mais coisas que eu não fui, não, né? Tá certo. Faltou só uma legendinha aqui na setorização, tá, Maria? Materiais. Materiais prosaicos, tá? Esses materiais foram utilizados durante o tempo para a construção, embora a casa projetada com o afluente. Então, acho que vocês todos pegaram do mesmo lugar, então faltou, ó, traduziram no mesmo lugar, ferro e acer, é ferro e aço, tá, gente? Então faltou vocês entenderem o que vocês estavam traduzindo. Terreno, tá? Com a legendinha, tá legal. Primeiro andar. Arquiteto já fui, né? Já fui em todos? Os 5 pontos. Os 5 pontos faltou a imagem, tá, Mariana? Você pôs só o texto. Se você quiser incluir, dá tempo ainda. Que é o mais importante de todos. O conceito aqui. Você pode pôr as bolinhas ainda. Dá tempo de você arrumar. Colocar o que que é cada um desses pontos em imagem, mostrar, tá? Os pilotis, as janelas em fita, a, a planta livre, o terraço, tá? Só isso aí que faltou. Para ficar completinho. Mais nada. Ou eu não vi. Mas acho que não tem mesmo. E a legendinha aqui na setorização. Só faltou isso. E a Poliana.
Poliana já tinha visto, né? Já tinha mostrado, né, Poliana? Já, aham. Eu fui o primeiro, né? Então já está visto. Tinha mostrado para todo mundo. Já estava tudo certinho. Então é só isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só quero. Leandra? Prof. Oi. Sobre, sobre, sobre o Art Deco, sobre o passeio do Art Deco, a Ariadne lembrou que é feriado, é 1º de maio, Sim, aham. então acho que ninguém trabalha, né? Uhum. Então dava para ser de manhã, e eu pensei em de repente ser 10 horas em vez de 4 horas da tarde. Ah, eu acho que é melhor, que daí a gente aproveita mais também, né? Pois é, Por... e eu pensei, alguns da turma do segundo ano também querem ir. Uhum. Aí É você se legal. conhece. Eu já conheço a Bruna. Ah, é? Conheci, aham. Conheceu como? Ah, conheceu no presencial? Não. Conheci. Ah, Fui lá conversar com eles e já conheci a Bruna. então, não sei se todo mundo concorda. 10 horas. Daí o ponto de encontro vai ser aqui. Deixa eu pegar o Maps. Por mim tá ótimo. O Maps Vamos vai ser conhecer a aqui. Poli presencialmente. É Ah, é difícil. verdade, eu não conheço ninguém ainda. Eu Vamos acho que vai ser conhecer, bem então. Ai, que legal. gostoso. Eu Ô, acho. professora, você viu Oi. que teve um edifício? Eu só não lembro o nome agora que eu não salvei. Que ele era bem nesse estilo assim. Eles foram restaurar, É. colocaram azulejo em tudo e ficou tipo. Nossa, ficou muito feio. Vou ver se eu acho e vou mandar para a senhora. Aí colocaram assim: amor à arquitetura. Nossa, mas ficou tipo um negócio quadrado assim. Muito feio. Nossa, peraí, pode mostrar aí. Eu vou ver se eu acho aqui. Eu só vou pôr aqui o ponto de encontro. Praça Osório. Cadê o edifício Garcês? Ah, tá ali. Não, não é Moreira Garcês. Tá aqui. Tá aqui. Tá ali. Estou compartilhando a tela? Tá sim, prof. Então, aqui, ó. Eu já fui. Que legal. Esse aqui, inclusive, esse é o edifício Art Deco mais legal de Curitiba. Então, Eu já acho que eu começa. já fui aí. É aqui na Boca Maldita, a Boca Maldita é ali, né? Aqui é a Praça Osório, e esse é o relógio. Então, o ponto de encontro fica bem no relógio. Aqui a Praça Osório, né? Uhum. Manda o endereço pra mim só, que daí a localização, daí eu mando pro pessoal. E é esse relógio aqui. Aqui é a Rua Voluntários da Pátria. É começo da Rua 15. É a primeira quadra da Rua 15, né? Ah, eu passei aí. E aqui é na verdade, ela não chama Rua 15, que chama Avenida Luiz Xavier, esse pedacinho aqui, né? E ali é onde o HSBC fazia a festa de Natal, né? Que agora é o Bradesco, é ali, ó, Palácio Avenida. Palácio Avenida. É, Fico então feliz. é aqui. McDonald's ali, Avenida Luiz Xavier, então fica aí. Então a gente faz aqui no relógio. Então tá bom. Então, edifício Moreira Garcês. Esse é o Art Deco mais famoso. Vou pegar.
Botei aí no chat. Então, fica 10 horas, né? No dia 1º de maio. 10 horas. 1º de maio. Espero que tenha alguma coisa aberta, pelo menos. Acredito que deve ter, sim. 1º de maio, eu não sei, porque é feriado, né? Então, aqui é Voluntários da Pátria e aqui a polícia. Porque aqui no relógio tem esse café, esses engraxados aí, então fica bem no relógio. Vai ficar mais fácil, né? Então tá combinado, né? Professora, então fechou o rolezinho sábado, então. Rolezinho fechou. Fechou. Olha, o bom... Bom, eu tenho aula de inglês no sábado de manhã, mas eu consigo transferir para de tarde, então eu quase certeza que eu consigo ir. Mas mesmo no 1º de maio, feriado? Aham. Ah, tem aula assim mesmo? Sim, sim. É que meio que não sei se é facultativo ou algo do tipo para eles lá. Eu tenho que ver daí, mas... 1º de maio é um feriado universal, Dia do Trabalho, né? Geralmente não é facultativo para ninguém, é feriadão mesmo, né? Por isso que eu acho que não vai ter nada aberto aqui, né? Porque 1º de maio ninguém trabalha mesmo, mas vamos ver. Com a pandemia mudou tudo, vamos ver. Então tá. Então vamos lá. Amanhã a gente se vê. Se ninguém tiver pergunta. Não sei o que vocês acharam das escadas. Se está digerível, mas se não tiver digerível, a gente vai retomando sempre, tá? E o vídeo tá lá. Tá ok, prof. Tá bom? Depois a gente vai fazer um vídeo desses também para a gente entender pilares e vigas. Tá bom? Boa noite para vocês, então. Se vocês não quiserem falar mais nada, eu vou fazer a chamada enquanto isso. Mas vocês estão liberados. Boa noite. Boa noite. Pode sair? Antes da chamada? Pode, eu vejo pela lista Tá bom. aqui do Teams. Beijo, tchau. Professora, o pessoal aqui do presencial já está indo então também, tá bom? Tá bem, boa noite para você. Tchau, professora. Até Boa noite, amanhã. professora. Até amanhã.